Paz do Senhor, meus irmãos, com prazer e satisfação, uma vez mais, estamos aqui, eu, o professor Moab dos Santos e Francisco de Lima, nós aqui que fazemos parte da equipe de juvenis neste programa semanal, o seu programa semanal, EBD em Síntese Podcast, que é uma realização da Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva. E lembrando que também este programa, esta realização é também realizada pelo DENEC, que é o Departamento de Educação Cristã, aqui na Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte. Todos nós fazemos parte aqui da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte e agradecemos a sua participação, a sua presença conosco. E não se esqueça de já se inscrever se não for inscrito, né? Deixe seu like aí, e também seu comentário, não se esqueça disso, porque isto aí ajudará também a fazer com que cada um de nós aqui venhamos melhorar o programa, o assunto, os textos, os comentários realizados. E é uma gratidão estarmos aqui mais uma vez. E hoje nós estamos aqui encerrando a lição, o trimestre, na verdade, deste livro do Apocalipse que foi lido e foi interpretado, foi estudado, foi analisado em todo esse trimestre. Nós estamos aqui na lição de número 13, que do domingo de número 29 de setembro você estará juntamente com seu aluno, juntamente na sua classe, analisando e também chegando à conclusão. E o tema de hoje é avisos e promessas finais. Avisos e promessas finais. Temos aqui o textuário, o texto bíblico principal, está em Hebreus capítulo 1, versículo número 1, que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. A lição de hoje, traz para nós a leitura bíblica em classe, em Apocalipse número 22, versículo número 16 ao 21, que diz assim, o versículo 16 eu vou ler. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aí você, na sua classe, leia do 16 ao 21. A lição de hoje ela está dividida aqui em alguns tópicos e nós temos três objetivos que você, professor no domingo, tentará não, alcançará, na verdade, alcançará e vai lutar para que isso ocorra. Os objetivos primeiro está em explicar as demonstrações finais em Apocalipse, relembrar as promessas contidas no livro e apresentar o encerramento do livro de Apocalipse. Então, nós estamos aqui, como falei com vocês, com nossos irmãos professores Francisco e Moab dos Santos. Professor Francisco, professor Moab, para aqueles que ainda não vos conhecem, suas considerações iniciais, professor Francisco Lima. A paz do Senhor, querido professor, presbítero Otoniel Félix de Lima, professor diácono Moab Santos de Farias. Quero dizer que é um prazer estar junto com vocês e estarmos aqui fazendo essa obra, é um presente de Deus, né? Agradeço demais porque, como o senhor disse aí, chegamos aí ao término de mais um trimestre e certamente foi Deus que nos trouxe juntos até aqui. Já estamos caminhando aí unidos, juntos, num só pensamento há um tempo considerável. Isso tudo é Deus. Hoje nós estamos aqui então para falarmos aí sobre os avisos, né? E promessas finais. Muita coisa boa aqui na lição. E o mesmo Deus que nos guiou até aqui, nos dando sabedoria, né? A sabedoria dele para falar, em nome dele, hoje também estará aqui conosco, nos ajudando a ministrar essa super aula. Amém. Professor Moab, suas considerações iniciais. A paz do Senhor, queridos professores, é uma honra estar aqui junto com o presbítero Otaniel Félix e o professor diácono Francisco Lima, né? É uma alegria enorme. Nós desejamos muito que esta aula seja enriquecedora para você, para seus alunos. Eu tenho certeza que esse trimestre tem sido um trimestre abençoado, né? E de grande importância para a educação cristã. Então, continuemos. Se tiver alguma dúvida, tem algum comentário, participe, né? Deixa seu like, faz seu comentário. A gente está aqui para interagir com vocês e crescermos juntos. Amém, graças a Deus. Então, como havíamos dito no início, o tema da lição de hoje é avisos e promessas finais. Ela tem alguns tópicos que vai ser abordado. O primeiro tópico da lição é as demonstrações finais. Nós temos aqui um segundo tópico que vai tratar sobre Jesus Cristo sendo o que a Escritura diz e também a lição vai dizer que é o Alfa e o Ômega. E nós temos um terceiro tópico que é o encerramento do livro. Como nós estamos aqui para tratar
do encerramento da lição, é importante que o professor no domingo faça um resumo geral, como inclusive dito aqui na própria lição do mestre, né, do professor, que ele resuma todo o contexto, toda a lição, desde a primeira lição até agora. Lembrando que o tempo ele é curto, então você deixa assim uns 10 minutos para fazer isso. E você fazendo todo esse contexto, você vai chegar na lição de número 13. E com esse tema, avisos e promessas finais, aqui nós devemos observar algumas coisas importantes que, de início, nós precisamos falar. Primeiro, considerar aqui quais são esses avisos, né? Primeiro, considerar quais são esses avisos e que tipo de promessas são essas que o livro do Apocalipse traz. Entender que esses avisos aqui, ele está justamente dentro do que nós chamamos de um pressuposto. O que seria isso, né? O que seria esse pressuposto? É aquilo que antecipadamente nós suponhamos, aquilo que nós entendemos como conjectura, como a principal regra de fé, inclusive nossa. Aqui, qual é o primeiro pressuposto para entender esses avisos e essas promessas finais, né? Primeiro, que o aviso está falando com relação ao aviso de Cristo para a igreja e os avisos que o próprio livro do Apocalipse, no geral, ele nos traz. Então, devemos, em primeiro lugar, entender e ensinar que nós temos um pressuposto. Qual é esse primeiro pressuposto? A confiabilidade das Escrituras Sagradas. Eu iniciaria no domingo na classe informando que esses avisos e essas promessas finais está baseado naquilo que chamamos de pressupostos, que é a primeira confiabilidade da Bíblia. E o segundo, que também ele está dentro do primeiro, da confiabilidade, seria a inspiração da própria Bíblia Sagrada, como o Senhor da Palavra nos entregou, né? Entendendo e fazendo ver que o que temos de avisos e promessas, partindo desse pressuposto de que a Bíblia é confiável, de que ela é inspirada, fazendo isso, nós vamos entender e demonstrar para as pessoas, aqueles que estão nos ouvindo, que os avisos e as promessas finais serão fielmente cumpridas. No domingo, eu também entendo, professores, que seria interessante o professor ele também discorrer sobre o texto áureo aqui, o texto bíblico, que vai falar sobre Deus antigamente falando de muitas maneiras e de muitas outras coisas pelos pais, pelos profetas, aos pais pelos profetas. Aí diz a Escritura que nos falou nesses últimos dias pelo Espírito Santo. Então, dividindo esse versículo em antigamente letra A e nesses últimos dias letra B, você dividindo ele, você faz com que o aluno entenda que quando o escritor aos Hebreus fala aqui a respeito de antigamente Deus está falando, ele está, em primeiro lugar, colocando a supremacia do Filho de Deus em primeiro lugar, que é a revelação final e definitiva do Deus que seria do Deus invisível. Então, fazendo essa distinção aqui nesse texto áureo, eu vejo que se Deus falou antigamente pelos pais e pelos profetas, esses pais e profetas, os pais são os patriarcas, falou Abraão, falou Isaac, falou Jacó. Então, falou também através, no caso, seria de Moisés, que é um profeta de Deus, inclusive até o próprio rei Davi, fazendo toda essa história. A Escritura Sagrada no Antigo Testamento está revelando a pessoa de Cristo. Deus falou através dos profetas, através dos pais, e aqui o escritor aos Hebreus está identificando os livros dos profetas, né? Os profetas em si, lá no Antigo Testamento, bem como o que chamamos de livros históricos, porque contém profecias bíblicas. Então, fazendo esse contraste, nós entendemos que as promessas e os avisos finais, eles estão relacionados à própria vontade de Deus, que culmina na revelação de Jesus Cristo. Aí o professor, ele quando adentrar no primeiro tópico, vai entender e demonstrar para os alunos o que o autor da lição traz como tema principal quando ele chama de admoestações finais. Primeira demonstração seria uma advertência, né? Advertência, aviso, seria um conselho. Os dicionaristas, de um modo geral, eles vão dizer que seria advertência, seria conselho, seria inclusive uma crítica ou divergência, mas aqui seria o texto em si está se falando de uma advertência ou avisos, pode ser. Inclusive o tema da lição mesmo fala sobre avisos e promessas finais, então seria avisos e seria advertência. E nesse primeiro tópico ele fez uma divisão interessante, porque ele fala a respeito de como chegamos no último capítulo, que é o livro do Apocalipse. Ele vai demonstrar, número um, a demonstração e número dois, promessas. Então a lição está dividida basicamente nas demonstrações e nas promessas, que ele vai dividir aqui neste primeiro tópico em três situações. A primeira ele vai falar sobre a autenticidade de cada profecia. A segunda sobre a proximidade da volta e o convite para estarmos junto com Jesus na Nova Jerusalém. Compreendendo isso aqui, nós vamos observar que esse primeiro tópico ele dividiu em quatro
advertências. Quatro advertências. A primeira advertência vai falar sobre o Senhor que vem sem demora. E ele, em especial, está falando justamente sobre a vinda iminente de nosso Senhor, porque ele vai tratar sobre o versículo de número 7 do capítulo 20, quando o próprio Jesus diz: Venho sem demora. Aí aqui, o autor da lição, ele fez uma divisão sobre a primeira situação, que seria o arrebatamento da igreja, a promessa de Cristo aqui. Essa advertência é para que todos aqueles que ouvissem a mensagem no livro do Apocalipse, estar atento para o arrebatamento da igreja. Segunda situação, para nos livrar da grande tribulação e o retorno de Cristo em glória, trazendo a igreja também com ele. Inclusive ele vai citar Judas capítulo 1, versículo de número 24, para adentrarmos no reino milenial. Aí ele tem uma segunda advertência, que para isso acontecer devemos fazer o que? Guardar as palavras da profecia desse livro. Aí aqui ele traz duas situações, nesse segundo subtópico. Ele traz duas situações. A primeira é a observação da felicidade daquele que vai ler as Escrituras, e eu acredito que no domingo o professor vai fazer isso, essa distinção daquele que lê as Escrituras, e no final ele vai falar daqueles que não só leem, mas também guarda as Escrituras Sagradas, guarda a palavra que está escrita nesse livro. Aí nós temos uma terceira advertência, que seria um alerta moral. Esse alerta moral ele vai fazer aqui uma distinção com a quarta também advertência, que seria o incentivo à santidade, e nessa terceira advertência aqui, que traz a questão moral, ele vai trazer, e o autor da lição ele vai dividir, traz Apocalipse 22, versículo 11, para falar a respeito de como devemos se sujeitar, e os cristãos estariam, como ele diz aqui, aos cristãos é inadmissível um comportamento duplo, ou seja, um foco principal nessa lição seria o quê? Focar que o alerta moral é para nós não termos um comportamento duplo, ou seja, não sermos duas caras, como dizem na linguagem popular por aí, né, no senso comum, duas caras, pessoas que são hipócritas, ou seja, o ponto principal aqui está nessa situação. Aí é quando o professor vai entrar, justamente depois de debater esse assunto na classe, ele vai entrar sobre a questão do conceito de santidade, que é a quarta advertência, porque o tema e o principal aqui no capítulo 22, versículo 11, vai formar, o autor da lição ele cita, professores, que diz: quem é injusto, faça injustiça, quem é santo, seja santo mais ainda, e ele vai trazer justamente esse enfoque da santidade para demonstrar que se Deus é santo, nós como cristãos, aqueles que seguem o Senhor, devemos o quê? Estar justamente junto com ele em santidade, para quando ele voltarmos não formos pegos, não sermos pegos, na verdade, de surpresa. Então, professor, Francisco, de acordo com esse primeiro tópico aqui, e de acordo com aquilo que nós já falamos aqui sobre essas advertências, existem situações específicas também que o irmão vai trazer aqui, que o professor no domingo ele tem que se atentar nesse ponto principal, que você destaca. Bem, no primeiro momento, o destaque válido, considero ser que deve ser feito, é que, assim como no capítulo 1 de Gênesis, nós temos a presença das três pessoas da Trindade trabalhando na criação de todas as coisas, aqui no último capítulo, em Apocalipse, não é diferente. Os versículos aqui, por exemplo, destacados, né, do capítulo 22, no capítulo 22, do versículo 16 ao versículo de número 21, por exemplo, leitura bíblica em classe, nós temos a pessoa do Filho, no versículo 16, né? Eu, Jesus, ou seja, o destaque é ele. O versículo 17, nós temos e o Espírito, o destaque é o Espírito. E no versículo 18, nós temos lá dizendo que Deus é que vai fazer. Ou seja, o destaque está na pessoa do Pai. Deus fará vir sobre ele, fará vir o quê? As pragas que estão escritas neste livro. Então, isso aqui, no primeiro momento, é bom ser falado em sala, porque mostra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham juntos, né? Do começo ao fim, eles que estão ali realizando esta grande obra. Jesus, ele batiza com Espírito Santo. Então, seja o Espírito Santo aí, olha Jesus aqui. Então, ou seja, para que se chegue ao Pai, tem que considerar o Filho, mas também não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Então, no primeiro momento, antes de aqui entrarmos em demonstrações finais, propriamente dito, a gente precisa falar isso, porque nós estamos aqui estudando o último livro e o último capítulo desse livro. Então, aqui, falando sobre as demonstrações, elas são exatamente isso, orientações.
Essas orientações que visam corrigir, que visam não impedir acesso, mas adverter, trazer advertência, né? E através desse advertir, aconselhar. Ou seja, olha, vocês sigam por aqui. Se vocês querem viver a eternidade, né, com Cristo. Então, para que vivemos aqui e na eternidade essa boa, essa vontade de Deus que é agradável e não traz, né, para a gente, vamos lá, vamos dizer assim, desconforto, não traz para a gente importunações, porque isso não é pesado para a gente, a vontade de Deus. Não, quando a gente está ligado com Ele, a gente tem a mente em viver na eternidade, aqui fica mais fácil obedecer. Então, se eu quero estar na eternidade, porque ninguém passa pela eternidade, passa por aqui. Eternidade é lugar de estar. Então, eu vou conseguir olhar para o livro, para esta lei, sabe, essas admoestações que afirmam que as palavras que estão presentes nesse livro são fiéis e verdadeiras, ou seja, elas recebem um valor mais, assim, mais forte, mais alto, sabe? Mas a gente vê a vontade de cumprir na vida das pessoas de forma mais patente. Então, tudo que está aqui precisa ser cumprido. E aí, quando a gente começa a pensar assim, a ver as pessoas, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando a gente começa a entender que essas demonstrações são verdadeiras correções para que eu vá bem aqui na eternidade, esteja com Ele, vivendo isso, né, esse momento único, porque se eu não pensar agora assim, nem aqui, nem na eternidade. Então, é interessante também falar o seguinte, que essa revelação vem do próprio Cristo. Não é um anjo, sabe, afastado. Não é um anjo aventureiro, não, que criou isso. Ele é o mensageiro. Ele é o mensageiro. É tanto que quando o João vai se dobrar, né, para adorar ele, ele fala: não faça tal coisa. Ou seja, isso é um agravo. Não, não, não. Adore a Deus. Eu sou um mensageiro, eu sou um conservo, ou seja, eu estou aqui cumprindo uma missão. Olha que coisa forte. Isso. Então, essa revelação de Jesus Cristo, ela tem como essência a verdade. Então, não podemos deixar de acreditar, já que ela tem como essência a verdade, não podemos deixar de crer. Então, cada palavra que foi dita a João, ela precisa ser valorizada, ser considerada. Estamos falando daquele que já se apresenta no início do livro como o que é fiel e verdadeiro, justamente para os leitores, os primeiros leitores, não terem dúvida disso, não duvidarem de que isso é uma realidade, né? Esses acontecimentos é uma realidade. Eu não posso ter como serão, não. Ah, tá, tem coisas que aconteceram, tem umas que estão acontecendo e hoje outras irão acontecer, eu sei, mas dentro do meu coração isso precisa ser visto assim, como pode acontecer a qualquer momento agora para mim. Eu posso ser chamado, o Senhor pode me levar. Então, ou seja, e ninguém aqui pode sair daqui agora. Eu posso receber um ponto final na minha história agora, mas o senhor continua, a minha mãe continua, nenhum de vocês sai daqui agora, mas eu posso sair daqui agora, desse plano que cá estamos. E a partir disso, como é que fica? Então, é como você disse, o senhor disse, essa ideia do Senhor vem sem demora precisa ser pensada. Uhum. Precisa ser pensado no seguinte espectro, de que está tudo pronto para a sua vinda. Isso pode acontecer agora, de forma repentina, surpreendente, pode acontecer para mim, particularmente falando, como eu já falei. Então a gente tem que estar pronto para o arrebatamento, como para também aquele momento que diz assim: a sua história, a sua participação no cenário termina aqui. E aí a gente precisa saber que tem uma vida depois disso aqui, tá? Que tenha um monte de acontecimentos. E isso, nós que cremos sabemos que não acaba aqui. Então, as palavras dessa profecia, elas são palavras, como já entreguei aqui, né? Profecia, elas são proféticas, tá? Ela começa com uma promessa de felicidade, mas isso é para aqueles que estão lendo ali, já é uma palavra, é uma promessa de felicidade. Mas, como diz aqui a lição, termina com a promessa de felicidade também para quem guarda. Para quem está lendo, é uma promessa de felicidade. Mas isso aí, a gente vai ver na sua inteireza, que só vai realmente tomar esse vulto
esse acontecimento, esse surgimento, a felicidade vai ir até aquele se ele guardar, ou seja, tem um esforço por trás da leitura. Não é só eu ler. Ah, eu leio muitos livros, tem lá um monte de promessas, um monte de coisas boas, um monte disso e daquilo. Só que todo livro ele tem suas exigências. E a Bíblia Sagrada, ela faz suas exigências também, Uhum. ela dá suas dicas, suas orientações, seus conselhos, suas admoestações. Só que interessante, tudo que é posto aqui é possível fazer. Deus não pede nada que seja descomunal, entende? Então eu quero aqui dizer isso que no primeiro momento, né? Nós estamos aqui e precisamos atentar a essa ordem que foi dada pelo anjo de Deus a João, tá? Quando ele Uhum. finaliza dizendo: olha, você não cele as palavras desta profecia. Ou seja, as profecias do Apocalipse, elas não podem ficar escondidas e esquecidas. Uma vez que eu tenho no meu coração, que eu acredito, que eu abracei porque creio, que eu quero seguir, que eu quero viver, eu preciso agora anunciar ela com urgência. Eu preciso sair falando aos quatro cantos. Eu não posso ser egoísta, tá? Eu não posso. Eu reconheço que algumas profecias já se cumpriram, outras estão acontecendo, outras se cumprirão brevemente. E uma delas é a vida do Senhor. E a vontade do Senhor é o quê? É que ninguém venha se perder. E eu preciso, como cristão genuíno, sabe, passar essa mensagem Uhum. adiante. Não posso deixar ela parada, tá? Aquele que é injusto, a Bíblia está aí, eu preciso pregar essa passagem. 22, 11 de Apocalipse. Aquele que é injusto, está lá o alerta. Ele precisa prestar atenção, porque a mensagem é de que o injusto seja ainda, faça ainda injustiça. É. Quem é Quem, sujo, se se quiser suje mais continuar, né? ainda, mas o justo e o puro, sabe, é vida diferente. É, se quiser continuar fazendo o que não deve, continue, né? Continue, mas a mensagem está aí. É, graças a Deus. Professor Moab, tendo em mente que domingo o professor estará diante de uma classe de juvenis, né? Ou seja, pessoas ainda jovens, muito jovens, saindo ali da adolescência. Como esse professor vai abordar esse aluno com esta lição, ainda nesse primeiro tópico aqui, na sua visão? Porque a gente, quando destacamos aqui a respeito do ponto principal aqui, com certeza é sobre a vinda sem demora de Cristo, né? Venho sem demora. Inclusive, o apóstolo Paulo utiliza lá no capítulo 16 da sua primeira carta, o versículo agora, já nos últimos versículos, o penúltimo versículo dessa carta, ele vai falar Maranata, vem Senhor, porque era uma palavra, né, dita, fazia referência justamente à vinda de Cristo. Só que Paulo fala relacionada ao aramaico, né? Maranata é uma palavra aramaica que significa vem Senhor, né? Ou seja, era costume costume, como também desejo que os discípulos tinham, a igreja primitiva, do encontro do Senhor nos ares. Agora, imagina só, temos que levar essa lição aqui para pessoas adolescentes, certo? Como seria a abordagem assim, um ponto interessante que você poderia demonstrar para nós aqui, assim, professor, ele atentasse, porque cada pessoa é uma pessoa especial, né? Exatamente. Entendendo que neste momento estamos na última lição, né? É importante o professor, na interação com os alunos, ouvir seus questionamentos, ouvir suas dúvidas, tentar perceber se eles conseguiram assimilar essa sequência de eventos, né? Para que não gere confusão da primeira vinda com a segunda vinda, a grande tribulação. É importante o professor revisar com os alunos se, na mente deles agora, o livro de Apocalipse traz uma ideia de esperança e não uma ideia de medo, como muitas pessoas que não têm a esperança em Cristo, não têm Cristo, associam Apocalipse com essa questão. É importante que, na interação com os alunos, os alunos percebam que, durante toda a história, Deus sempre esteve no controle, não é um plano B, né? Deus sempre foi ciente de toda a jornada, ele sempre esteve com o plano preparado. E com essa interação com os alunos se sentindo bem à vontade para expressar, o professor vai poder usar a estratégia, porque as estratégias elas dependem do contexto da sala, do perfil dos alunos, e aí envolvê-los melhor nessas dinâmicas. Eu queria acrescentar também, tendo em vista que esse primeiro tópico, ele, como já foi bem afirmado aqui com o presbítero Otoniel,
Ele quebra em autenticidade de cada profecia, proximidade da volta e convite para estarmos com Cristo. Então, nessa questão do alerta, né, da volta de Cristo e estar preparado, não é um assunto que fica apenas no capítulo 22, né? Você percebe que no próprio livro do Apocalipse já começa essa advertência com as igrejas. Então, a palavra de Deus, ela vem advertindo o povo, advertindo as pessoas para que estejam em Cristo, para que olhem para Cristo, para que mudem de rumo, mudem de situação, porque o que está estabelecido por Deus vai acontecer. Então é importante que o professor, interagindo com os alunos, ele perceba e tente produzir em seus alunos essa confiança de esperança, essa confiança em Deus, essa certeza de que Deus está no controle da história, essa convicção de que as profecias bíblicas são profecias verdadeiras, não são histórias inventadas. É importante que durante esse desenvolvimento da aula, os alunos desejem mais estar perto de Cristo, porque uma das grandes marcas da igreja, como já foi dito agora, é essa vontade de encontrar-se com Cristo, de estar com Ele eternamente. Então, nesse primeiro momento, essa seria a minha palavra que gostaria de compartilhar com os professores. Converse com seus alunos, tente perceber onde estão suas dúvidas, onde estão suas observações, e aí fazer essa recapitulação e mostrar que Apocalipse mostra que servimos a um Deus de solução, de esperança e que sempre esteve no controle de toda a história. Muito bem, interessante que você fala, porque existe um conceito, inclusive, relacionado à própria pedagogia mesmo, né? Que o professor ele deve conhecer o aluno dele, né? Ele deve conhecer o aluno dele, porque conhecendo o seu aluno, ele sabe como abordar o tema, ele sabe como eh, conversar com o aluno, né? Inclusive, quando se conhece o aluno, você descobre nele talentos, você descobre no aluno se ele tem aptidão para ser um professor também, e às vezes você descobre um professor ali quando você conversa com o aluno. Esse conhecimento prévio que é chamado pedagogicamente, conhecimento prévio do aluno, você trabalha em cima do conhecimento dele, colocando justamente o que a gente chama aqui vamos dizer assim, de situações a mais, conhecimento, e vai fortalecendo para fazer com um bolo. Vamos dar um exemplo de um bolo aqui, para Exatamente. fazer com que esse bolo ele seja totalmente formado e bem feito. E depois coloca só a cerejinha, né? Como se diz. Entendendo esse primeiro tópico, nós resumimos ele com cerca, vamos dizer assim, o Novo Testamento tem 27 livros, né? Então, 24 dos 27 livros, eles falam especificamente da vinda de Jesus, porque o tópico de número um, o ponto principal é a volta de Cristo. Então, há, em 24 dos 27 do Novo Testamento, fala-se da vinda de Jesus. Inclusive, pesquisaram que há 318 referências acerca da vinda de Jesus. Ou seja, chegaram a contar cerca de 2.500, 1.800, 1.900, 2.000, 2.300, ou seja, vai variar dependendo da concepção de cada pessoa, mas ela chega em torno de 2.500 vezes sobre a volta de Jesus Cristo, no Novo Testamento está falando. Isso é importante frisar, e como você disse, dividindo o livro do Apocalipse, pegando ali do capítulo 1 até o capítulo número 6, você vai demonstrar que é uma primeira parte, do capítulo 6 em diante até o capítulo 19, você vai demonstrar uma outra parte, do 19 ao último capítulo, você vai demonstrar a terceira parte do livro, e justamente onde adentramos aqui nas promessas de Deus. Aí, quando o professor terminar o primeiro tópico de explanação, ele vai adentrar no segundo tópico, e ele também pode adentrar no terceiro tópico. Fazer uma ligação só, porque são situações semelhantes, porque nós estamos aqui falando a respeito agora das promessas de Deus que vai a lição trazer, e ela se encerra também com a promessa, não só a promessa, mas também com o desejo de Deus estar conosco, porque vai vir a voz dizendo, a voz do Espírito que diz assim, o livro diz assim, e no encerramento lá no tópico do número 3, o subtópico 3 e 1, que diz assim, o clamor do Espírito, e vai dizer, o Espírito e a esposa dizem, vem, o clamor pelo arrebatamento da igreja. Ou seja, a promessa de Deus de nos buscar, o tópico de número 2 está dividido justamente trazendo essas promessas do Senhor Deus. Professor Moab, essas promessas em especial nesse momento aqui, nesta lição,
o ponto principal de promessa que o aluno no domingo ele tem que focar aqui, existe um ponto principal aqui que nós devemos atentar, e eu queria que você demonstrasse ao pessoal através da nossa lição de hoje, porque são muitas, né? Mas aqui a lição ela está baseada em algumas situações, e especificamente no domingo o professor vai atentar com o aluno esse tópico número 2, o Alfa e o Ômega, as suas promessas, a Nova Jerusalém, e ele vai também trazer sobre a estrela da manhã. Exatamente. Quando nós lemos alfa e ômega, né, está sendo utilizado a primeira e a última letra do alfabeto grego, onde Deus está dizendo: eu sou o primeiro e eu sou o último, não é? Eu estou no princípio, eu estou no fim, não é? Deus é aquele que não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, por mais que nessa nossa limitação humana, a gente olhe para toda essa trajetória como tempos, anos, né, momentos, para Deus isso é uma fotografia só. Deus, ele olha e vê todos os momentos ao mesmo tempo. E quando nós falamos essa afirmação, né, tomando como base o capítulo 22 de Apocalipse, você observa que diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de um lado a outro do rio, estava a árvore da vida. Nós encontramos a árvore da vida lá em Gênesis, né? No livro de Gênesis, lá quando o homem ele é criado, lá está a árvore da vida, e por conta do pecado, eles perdem o acesso à árvore da vida. Então, naquele momento, Deus já apresenta, dá um sinal apenas do seu plano restaurador, né? Ou, em algum momento, a Bíblia diz que o cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo, mas no momento do pecado manifesto, Deus diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, no decorrer da história, em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 4, você encontra a menção à antiga serpente, mostrando que a Bíblia toda ela está conectada, ela está alinhada, porque há um Deus só trazendo essa mensagem. Então, olhando para a Bíblia Sagrada, se você for lá para Daniel capítulo 7, no versículos 26, diz assim: Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Está falando que toda essa estrutura que nós conhecemos, toda essa estrutura maligna, desorganizada, injusta, ela tem um tempo, ela tem uma data limite, que Deus está observando, Deus está no controle de tudo. Aí no versículo 27, isso foi escrito em torno do ano 553 antes de Cristo. Versículo 27 diz assim: E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. Quando nós voltamos aqui para Apocalipse, né, nós encontramos o desfecho, Deus apresentando que essa solução já estava pronta. E nada que o homem fez no decorrer da história atrapalhou em algum momento. E quando ele diz que ele é a estrela da manhã, por quê? Porque ele é a solução, ele é aquele que nasce no sentido de aquele que apresenta uma solução, independente do tamanho das trevas, Deus ilumina, Deus traz a solução, porque ele tem e está no controle de todas as coisas, né? Então, eu gostaria de deixar também essa palavra para colaborar com os professores. Muito bem, graças a Deus. Entendendo que essas promessas aqui mencionadas na lição de hoje, ela na verdade tem a ver consequências, como consequências de quê? De nosso relacionamento com Deus. As promessas nos alcançarão, as promessas aqui no futuro nos alcançarão, como o próprio a lição aqui está trazendo aqui, né, no tópico 2.1 vai falar de como seria este presente. Interessante que ele vai dizer que não sabemos, porque o que Deus preparou para nós, nenhum olho viu, nem nunca subiu ao coração do homem. Professor Francisco, o tópico 3 fala do encerramento e tem um clamor do Espírito Santo, e também fala do encerramento de uma forma geral do próprio livro. O livro está chegando ao fim,
isto é, o livro não, né? A história no livro em si está chegando ao fim e temos aqui o encerramento do livro com esse clamor que se vinha do Espírito Santo. Ele vai falar sobre o juízo sobre quem altera a profecia e, por final, o encerramento em si. Então, nesse momento, a abordagem no domingo que o aluno, o professor deverá ter com o aluno, aqui neste tópico especial, o que você tem que trazer para nós? Bom, sobre o tópico 3, o último tópico da nossa lição, né? Encerramento do livro, a gente tem aqui o clamor do Espírito. E o fim do livro traz esse clamor, onde o Espírito diz, né? O Espírito e a esposa dizem vem. Isso é muito forte, porque aqui, ele explica aqui o comentarista falando que esse clamor é pelo arrebatamento da igreja, é pela manifestação triunfal de Cristo em glória e para restaurar Israel. Ou seja, quando a leitura for feita em sala, que isso se explique. Por que é que o versículo 17, capítulo 22, merece destaque? Porque ali nós temos isso aqui presente, tá? Quando a leitura ali, né, aqui está dito, o espírito e a esposa reunidos, eles falam numa só voz, vem. O que nós temos aqui? O clamor pelo arrebatamento da igreja, ou seja, está se pedindo que isso aconteça, que Cristo triunfalmente apareça e que Israel seja restaurado. Então, isso aqui não pode ser deixado de lado. Ao final de contas, nós estamos falando daquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que existe antes de todas as coisas, aquele que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então é ele que vai fazer isso, tá? É ele que vai arrebatar a igreja, é ele que vai triunfalmente manifestar, é ele que vai livrar Israel. Então, ou seja, que se dê destaque a isso aqui, tá? Então, assim, por meio do Espírito Santo, a igreja está, essa expressão que eu queria dizer para os irmãos aqui, está se preparando para este grande dia. Na verdade, eu acho que melhor seria se tivesse aqui, está mantendo a sua preparação, porque esse está se preparando, parece que se ele vier agora não sobe, porque está se preparando. Na verdade, nós estamos já prontos, preparados, aí está tendo a manutenção, tá? Nós estamos aqui mantendo esta manutenção, ou seja, o verbo manutenir aqui é muito melhor se tivesse aqui empregado de outra forma ou puramente assim, manutenir. Então, ou seja, a manutenção está acontecendo enquanto a gente ali já se apresenta como prontos. Isso é interessante aqui. E a gente sabe que isso vai ser no piscar de olhos, no abrir e no piscar de olhos. Nós que estamos aqui, nós não vamos ultrapassar, entrar na frente, preceder. Não, os que já dormem no Senhor, ao contrário. Então, assim, que isso fique claro, né? E aí ele fala aqui sobre aqueles que querem, né, de forma afoita aí, e é um desrespeito isso, tá? Muitos têm feito isso por aí, têm alterado a escritura e vão pagar, claro, caro, porque existe um juízo sobre quem faz isso. Quem se aventura em sair aí alterando as escrituras. Apocalipse, é claro, está escrito lá. Há um duríssimo juízo de Deus. Deus tem ali uma mão pesada por trás daquelas palavras. Ao mesmo tempo que tem uma mão que aconselha, que busca corrigir, que busca guiar para que ninguém, que a vontade dele é que ninguém venha se perder, tem uma mão pesada para punir, para aquele que sequer venha acrescentar ou deseje realmente tirar as palavras que estão ali, mudando o contexto de tudo. Então, todos que não levarem a sério as advertências presentes, né, aqui nesta obra, vão sofrer e vão pagar um preço muito grande. E aí ele finaliza aqui dizendo que a conclusão dessa gloriosa profecia vem com a garantia do Senhor, testificando e frisando que ele vem. Certamente ele vem. Certamente cedo Aleluia. vem. Então, ou seja, vamos perseverar, vamos acreditar, né? E é como disse Jesus, a gente não pode terminar aqui sem trazer essa passagem ou outra, né, no mesmo nível que essa daqui. É o que disse Jesus lá em Mateus, capítulo 24, do versículo 37 ao versículo 39, quando ele fala que o que a gente vê hoje aqui é muito parecido como se fosse nos dias de Noé. A gente tem ali, tem aqui, tem acolá, uns se casando e não estão deixando
a vinda do Senhor, esse tema como se fosse um, sabe, um tema para um segundo momento. Aí ele diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também aqui, ó, com a vinda do Filho do Homem. Isso aqui é muito forte, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, existia um grupo ali que estava comendo, bebendo, um grupo grande, casando, é, se aventurando a entrar em uniões conjugais, né? E aí foi até o dia que a porta da arca foi selada ali, foi fechada, e eles não perceberam o quanto que eles estavam equivocados, os erros que eles cometeram, até que as águas começaram a subir e levou todo mundo, só escapou Noé e a sua família. Assim vai ser nesse dia. A gente tem essa certeza. O professor Moab tem essa convicção. O professor Otaniel tem essa convicção. Sua família Verdade. está certa. A minha família está certa quando a gente decidiu acreditar nessas promessas aqui. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, meus irmãos, chegamos aqui já ao fim de nossa lição, dando graças a Deus, professor Moab, professor Francisco, foi bom estar com os irmãos Aleluia. nesse trimestre, esperando em Deus que, assim se Ele desejar, estaremos mais uma vez juntos no próximo trimestre, mas lembrando, professor, que a lição é avisos e promessas finais, ou seja, o aviso principal no tópico primeiro aqui é falando sobre Ele vem, e também neste último tópico, encerrando, é o Senhor diz, certamente cedo venho. Professor Francisco, professor Moab, para encerrar suas considerações finais. Gostaria de deixar aqui, né, para a meditação dos professores e alunos que estão envolvidos nessa lição, Apocalipse 21, 4, que diz: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são ou são passadas. Graças a Deus. Professor Francisco? Amém. Obrigado, presbítero Otoniel Félix de Lima. Obrigado, professor diácono Moab Santos de Farias, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a Deus também, né? E juntamente com falando nos senhores e falando em Deus, né? Agradeço à diretoria da igreja, agradeço ao departamento de ensino. E se Deus permitir, Jesus Cristo não tiver voltado e o Espírito Santo nos conceder saúde, estaremos aqui na próxima aula, próximo trimestre. Amém. Amém. Te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade no nome de Jesus. Amém.